Aleluia, glória seja dada a Deus. Essa noite, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Queria pedir você que pregasse a sua Bíblia aí na sua casa. Vamos meditar numa pequena palavra do Senhor, onde eu acredito que será uma palavra que vai edificar muitas vidas. Prometo não tomar tempo dos irmãos, mas vamos meditar no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor nos últimos dias falou tremendamente comigo nesse texto, e eu acredito que Deus vai falar com você nesta noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, do versículo 1 ao 3. Glória seja dada a Deus. Se você tiver aí como está postando aí nos comentários, poste aí esse versículo. Gênesis 37, versículo do 1 ao 3. Vamos meditar aqui nesse texto, onde eu acredito que Deus vai edificar a nossa vida através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo de número 1 até o 3. Está escrito assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vou ler o verso 3 novamente. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Vamos estar meditando no texto de Gênesis, capítulo 17, capítulo 37, onde o Senhor vai falar conosco, onde Deus tem uma palavra que vai consolar, que vai exortar e que vai nos edificar. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos um texto falando de Jacó, um homem chamado Jacó. Este homem, a qual Deus tem algo tremendo sobre a vida dele. Porque a história começa com um homem chamado Abraão. De Abraão vem Isaac. E de Isaac vem Jacó. A obra de Deus sobre a vida de Jacó é tão tremenda, porque quando Deus aparece para Moisés, a forma que Deus vai se revelar, se identificar para Moisés, sabendo que Moisés vem bem depois de Jacó, a forma que Deus vai se revelar no meio de uma sarça para Moisés, Deus vai se revelar e se identificar para ele, dizendo o seguinte: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Percebe-se a referência que Deus usa para se revelar a Moisés. A referência que Deus vai usar para se revelar a Moisés é dizendo esses três nomes. Ele usa Abraão como referência para se identificar. Ele usa Isaac como referência para se identificar. Porque quando nós olhamos Abraão, o pai da fé,
nós vemos Deus agindo de uma forma poderosa em Abraão. Nós vemos que Deus prometeu um filho para Abraão. E Abraão, ainda velho, ainda não podendo ter um filho, Deus faz um milagre, a qual a sua esposa, chamada Sara, possa gerar um filho. Louvado seja o nome de Jesus. E sabemos que agora na tenda de Abraão tem um filho se chamado Isaque. E o significado de Isaque é riso. Ou seja, na tenda de Abraão tem o Isaque. Na tenda de Abraão tem o riso. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o que eu já estou querendo dizer? Que a minha tenda, a sua tenda, que a minha casa, a sua casa, venha ter um Isaque, ou seja, venha ter o riso, venha ter alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Porque talvez na sua tenda, na sua casa, só a tristeza, a sua angústia. Mas quando o Isaque chega, as coisas começam a mudar. Porque a partir do momento que o Isaque chega, é a resposta de Deus. O chegar do Isaque é a alegria da parte de Deus, louvado seja o nome de Jesus. É a confirmação daquilo que Deus falou aconteceu. Então que venha haver Isaque na tua casa, que venha haver Isaque na tua família, que venha haver Isaque na tua tenda, porque Isaque significa riso, louvado seja o nome de Jesus. Então que venha haver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E Sara disse que quando todos lessem essa palavra do nascimento de Isaque, todos iam se alegrar. Então Deus, quando está falando com Moisés, Deus se revela usando a referência eu sou Deus de Abraão. Depois ele usa o nome de Isaque, eu sou Deus de Isaque. E agora Deus vai usar como referência Jacó. Se Deus está usando Jacó como referência para se revelar a Moisés, então Jacó não é qualquer um. Jacó é um homem muito importante na história, porque Deus usa o seu nome para se revelar a Moisés, por causa dos feitos de Deus sobre a vida desses homens. Então quando nós olhamos para Jacó, nós vemos no texto do versículo 3 do capítulo 37, a Bíblia está dizendo que Jacó tem um filho, tem vários filhos, mas no versículo 3 se destaca um filho que ele ama. E o filho a qual ele ama é chamado de José, porque olha o texto, ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos. E aí o texto vai explicar o porquê que ele amava José mais que todos os seus filhos. O texto explica porque diz, porque ele era filho da sua velhice. Então havia um amor especial sobre José. A idade de José aqui é 17 anos. E o amor de Jacó pelo seu filho é um amor muito forte, um amor intenso. E é interessante que quando a gente chega para uma mãe, a gente chega para um pai, não são todos, mas alguns costumam amaldiçoar os seus filhos. Alguns costumam dizer para os seus filhos, dizer assim, o meu filho é barrigada perdida, usa muito esse ditado. O meu filho é uma maldição. O meu filho é uma desgraça. Desgraça, para quem não sabe, é sem a graça de Deus. Então muitos se amaldiçoam os seus filhos. Mas para muitos, quando se fala do filho, a pessoa diz, o meu filho é uma bênção. Quando se fala de filho, a palavra que a pessoa vai se referir ao filho, a maioria das pessoas, é dizer, o meu filho é uma bênção. Se nós pudéssemos chegar para Ana e perguntasse o que Samuel seria para ela, ela ia dizer, Samuel é uma bênção que eu recebi, é fruto de um voto que eu recebi.
Então Samuel para Ana nada mais é do que uma bênção. Então o filho é uma bênção que nós recebemos, porque muitos lutam para ter um filho e não conseguem. Muitos lutam para receber a sua bênção e não conseguem. E quando nós olhamos o texto, nós vemos que Jacó amava José, o seu filho. Então nós vemos aqui que José é a bênção de Jacó. É a bênção que Jacó ama. É a bênção que está perto ali de Jacó. Porque ele disse que foi o filho que ele teve na sua velhice. Então José é uma bênção que Jacó recebeu. Só que ao decorrer da história, nós vamos ver que os seus irmãos, verso 4 diz assim, vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, já não lhe podia falar pacificamente. Então os irmãos de José, os outros filhos de Jacó, começaram a odiar José, porque viam um amor especial de Jacó a José. E eles começaram a odiar José. E você sabe que José teve um sonho. E José vai contar esse sonho para os seus irmãos. Quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, no versículo 24 vai dizer: tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Quando José, que é a bênção de Jacó, um menino de sonhos, contam para os seus irmãos o sonho que ele teve, os seus irmãos vai tomar e vai lançar ele numa cisterna vazia e sem água. Aqui nós vemos algo muito interessante, porque nós estamos vendo um menino José, a bênção de Jacó, um menino que tem sonhos, mas a sua realidade é uma cisterna. Nós estamos vendo José, alguém que sonhou grande, alguém que chegou a sonhar em algo, não através dele, mas Deus levar ele em um patamar muito grande, muito alto. Mas quando ele olha a sua realidade, não condiz com o seu sonho. Preste bem atenção no que eu estou ministrando nessa noite. José, dentro de si, ele tem um sonho grande, mas quando ele olha a sua realidade, não está condizendo com aquilo que ele sonha. Quantos que eu estou ministrando, que está me ouvindo aqui nessa noite, têm sonhos grandes, acreditam que Deus vai fazer coisas grandes, profetiza que Deus vai fazer coisas grandes, mas quando olha a sua realidade não condiz com o seu sonho, não condiz com aquilo que você profetiza, não condiz com aquilo que você acredita. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando José olhava a sua realidade, quando José olhava a sua situação, o que José estava vendo era uma cisterna, mas quando José olhava para dentro de si, ele tinha um sonho grande, ele tinha uma chamada, ele tinha uma promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Então muitas das vezes na caminhada nós precisamos mudar o foco, nós precisamos deixar de olhar para situações adversas, deixar de olhar para as situações externas e começar a olhar para os sonhos que Deus nos deu, começar a olhar para as promessas que Deus nos prometeu, começar a olhar para dentro de nós e ver que Deus tem falado ao nosso coração, que Ele vai nos levar a lugares muito melhor do que nós estamos vivendo. Então quando José olha a sua situação, que é a cisterna, a sua situação não condiz com aquilo que ele sonhava. Quando você olha a sua saúde, a sua família, quando você olha a situação, o caos que você está vivendo, não condiz com o seu sonho. Só que eu aprendi uma lição tremenda ao ver José numa cisterna, ao ver um menino que tem sonho no fundo do poço, ao ver um menino que acredita numa chamada no fundo do poço. Quantos se encontram no fundo do poço nesse exato momento? Quantos estão afundados em meio às dívidas? Quantos estão vivendo um casamento em caos? Quantos estão vivendo problemas com os filhos? E se encontram em um fundo do poço espiritualmente. Mas só que nós aprendemos uma lição com José. Porque José está em uma cisterna,
mas quando ele olha só a visão que José tem dentro daquela cisterna. O Senhor falou comigo em um dia que eu estava vivendo um momento muito atribulado. Deus me levou lá na história de José. E eu comecei a meditar no momento que José estava dentro de uma cisterna. José com sonhos, mas a cisterna era a sua realidade no momento. E eu comecei a meditar na visão que José tinha de dentro da cisterna. Deus começou a me fazer a ver o momento que José estava vivendo. Porque a visão que José tinha era uma visão que garantia vitória para ele. Qual é a visão que José tinha? Porque quando ele está numa cisterna, ele olha para frente e o que ele vê? Uma parede de terra ou de pedra. Quando ele olha para a sua esquerda, ele vê uma parede de pedra ou de terra. Quando ele olha para a sua direita, ele vê uma parede de pedra ou de terra. Se ele olhar para trás, ele vê uma parede de pedra ou de terra. Ou seja, quando ele olha à sua volta, ele está sem saída. E Deus está falando com vidas que estão me ouvindo. E Deus vai falar com pessoas que ainda vão me ouvir, que se encontram como José. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Não vê saída. Porque quem se encontra em uma cisterna, se ele olhar à sua volta, não vê saída. Essa é a realidade da cisterna. Só que se ele olhar para dentro dele, ele vê um sonho. Mas como eu disse, Deus falou comigo que a visão que nós temos dentro de uma cisterna nos garante vitória. Por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa visão. Porque quando José podia olhar para frente, para a direita, para a esquerda e para trás, ele não tinha saída. Mas a partir do momento que ele erguia a sua cabeça, louvado seja o nome de Jesus, e olhava para o alto, ele via a saída e entendia, louvado seja o nome de Jesus, que o Deus que deu o sonho para ele, podia tirar ele da cisterna. Quando ele olhava para o alto, ele entendia que a saída, que o livramento, que o socorro vinha do alto. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, você que encontra sem saída, você que encontra no fundo de um poço, você que encontra numa cisterna espiritualmente, se sente sem saída, não sabe se vai para a esquerda, para a direita ou para trás, Deus fala ao seu coração, arando que nebracega labraçuia, ei de que nebracega labraçuia naia, você está olhando para a direção errada, mas agora erga a tua cabeça e olhe para os céus, porque é do céu que vem o teu socorro, é do céu que vem o teu livramento, é do céu que vem saúde para a tua vida, é do céu que vem um milagre para a tua casa, é do céu que vem a restauração do teu casamento. Você está olhando para a direção errada. Deus está te dizendo: erga a sua cabeça e olhe para o alto. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se a gente mudar, se nós mudarmos a nossa visão em meio a uma cisterna, nós teremos vitória. Acredite nesta palavra. Enquanto nós ficarmos olhando dentro de uma cisterna, para o lado, para frente, para trás, não vamos ter saída. Porque quem está numa cisterna olha para frente não tem saída. Mas existem situações na nossa vida que nós precisamos mudar a direção da nossa visão. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos olhar para o céu, e a nossa visão está em Deus e não nas pessoas que estão à nossa volta, e não se apoiar na situação que estamos vivendo. Mas se a tua visão estiver para o alto, a qual onde está o Senhor, pode acreditar, vai chegar um tempo em que Ele vai tirar você do fundo desse poço. Pode acreditar, vai chegar um tempo que Ele vai tirar você do fundo dessa cisterna. Louvado seja o nome de Jesus. Só que agora José, que é a bênção de Jacó, está numa cisterna. Jacó nem sabe o que está acontecendo com José. Jacó não sabe o que está acontecendo com o seu filho, que ele tanto amava. Ele não sabe o que está acontecendo. E o verso 28 diz: passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos israelitas.
e estes levaram José para o Egito. Jacó não faz ideia que o seu filho, que a sua bênção, estava em uma cisterna. Jacó não faz ideia que o seu filho e a sua bênção foi tirado da cisterna e foi vendido e levado para o Egito. Ele não faz ideia do que está acontecendo com aquilo que ele tanto ama. Ele não faz ideia do que está acontecendo com aquilo que ele recebeu nas suas mãos, que é José. E aí no verso 31 diz: então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a sua túnica no sangue e levaram para Jacó. Olha só a notícia que Jacó vai receber. Quando Jacó recebe, os seus filhos, os outros filhos, chegam até Jacó com uma túnica na mão. Que túnica é essa? Aquela que ele tinha feito para José. Os seus outros filhos chegam com essa túnica na mão, molhada, suja de sangue, molhada de sangue. Chegam com essa túnica na mão e apresenta para Jacó. Quando Jacó vê aquela túnica molhada de sangue, logo ele se entende que o seu filho foi morto. Logo ele se entende que o seu filho foi despedaçado por um animal selvagem. Agora o texto diz que Jacó começa a ficar triste, angustiado, sem esperança, porque no verso 36 diz assim: e ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido certamente. José foi despedaçado. Jacó está vendo a túnica do seu filho José, e ele acredita que o seu filho foi despedaçado por um animal selvagem, está escrito no texto. Ou seja, ele acredita agora que ele perdeu a sua bênção. Porque quando ele olha para a túnica, vê a túnica suja de sangue, o que ele está vendo está dizendo para ele que o seu filho foi despedaçado. Está dizendo para ele que ele perdeu a sua bênção. E o verso 34 diz: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. E lamentaram dos seus filhos todas as suas filhas para consolar, e ele porém recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Eu quero que você medite comigo. José era a bênção de Jacó. Agora, a ideia que Jacó tem é que seu filho está morto, é que seu filho foi despedaçado. A ideia aqui é que Jacó perdeu José. A ideia aqui é que Jacó perdeu a sua bênção, a bênção que ele tanto amava. A ideia é que ele perdeu, e a Bíblia diz que ele chorava muito. A Bíblia diz que ele estava muito angustiado. A Bíblia diz que ele estava muito triste, e era por muitos dias. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele perdeu aquilo que ele mais amava. Oramando, orebacabrabracebe, Deus me fala que Ele está falando com vidas nessa noite. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas Deus está falando com vidas que perderam a sua bênção e chora dia após dia, está angustiado dia após dia. Deus está falando com Jacó aqui nessa noite, que perderam o seu José. O seu José é a sua bênção. Deus está falando com Jacó aqui nessa noite, que perderam o seu José. E estão já há vários dias triste e angustiado. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque o texto diz que Jacó chorava, porque ele achava que a sua bênção acabou, que ele perdeu sua bênção, que José morreu. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que Jacó chorava, porque perdeu a sua bênção, a Bíblia diz que José foi levado para o Egito.
Jacó está achando que o seu filho morreu, mas Deus está caminhando José para o propósito, para o sonho, para a realização do sonho que José teve um dia. José foi vendido, foi lançado na cisterna e foi vendido, foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi para a prisão. Então, enquanto Deus estava trabalhando na vida de José, ao mesmo tempo Jacó estava na sua casa angustiado e triste. Enquanto Jacó estava angustiado e triste, Deus trabalhava o seu José. Enquanto Jacó chorava, Deus estava levando José para o seu propósito. Eu não sei se você entende o que eu prego, mas o que eu estou querendo ministrar nessa noite, que enquanto Jacó estava chorando, enquanto Jacó estava triste e angustiado, porque ele achava que perdeu a sua bênção, Deus estava engrandecendo a sua bênção sem que ele percebesse. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no mesmo tempo que ele chorava, Deus estava levando José para que o propósito e a promessa de Deus sobre a vida de José viesse se cumprir. Só que Jacó não sabia. Então, no momento que Jacó chorava, por causa que perdeu sua bênção, Deus estava engrandecendo a sua bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, eu estou querendo ministrar sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jesus conquistou todas as nossas bênçãos, e as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Isso está escrito em Efésios. E às vezes a gente está desesperado como Jacó. Às vezes a gente está angustiado como Jacó, acreditando que Deus não vai fazer nada, acreditando que Deus não vai entrar com providência, acreditando que as coisas não vão acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto Jacó estava chorando porque achava que José estava morto, Deus estava trabalhando e dando crescimento a José. Você, o que eu estou querendo ministrar nessa noite, louvado seja o nome de Jesus. Enquanto você está desesperado, angustiado, preocupado, saiba que existe um Deus que no mundo espiritual está engrandecendo, trabalhando, dando crescimento, a bênção que Ele tem para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas existem momentos que a gente vive, que a nossa realidade é como a realidade de Jacó. Se alguém chegasse para Jacó e falasse para ele, não, José estava vivo, era difícil de acreditar, porque quando ele olha a túnica molhada de sangue, a túnica molhada de sangue respondia para ele que algo aconteceu com José. É difícil você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida quando você olha para a situação, porque as bênçãos que Deus tem preparado para nós estão no mundo espiritual, e até elas se concretizarem na nossa vida vai levar tempo. E às vezes a gente vai acreditar que Deus não vai fazer. Só que é só a gente prestar atenção na passagem que a gente vai ver que no tempo em que Jacó chorava, Deus estava dando crescimento a José, que era a sua bênção. Ou seja, Jacó achou que ele perdeu a sua bênção, mas ele não perdeu. Deus estava engrandecendo a sua bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Deus estava dando crescimento em José. Deus estava detalhando a vida de José. Louvado seja o nome de Jesus. E para terminar essa mensagem, olhamos para um lado e vemos Jacó chorando. Olhamos para um lado e vemos Jacó em luto, triste, sem esperança, porque perdeu a sua bênção. Mas quando a gente olha para o outro lado, Deus está dando crescimento a José. Deus está dando crescimento na bênção de Jacó. E quando nós vamos para o capítulo 47 do livro do Gênesis, nós vamos ler o versículo 29. Capítulo 46, desculpa. Versículo 29. Nós vamos ler o texto e diz assim: depois que passou muito tempo, que José saiu das mãos de Jacó, nós vamos ver algo muito forte acontecendo.
No versículo 29 diz assim: então José se aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Israel aqui é Jacó, a Gósen, e apresentou-se e lançou ao pescoço e chorou assim longo tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só esse texto, irmãos. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Jacó, que é Israel, seu pai, a terra de Gósen. Apresentou-se e lançou ao pescoço e chorou assim longo tempo. O que eu estou ministrando aqui é que depois que passou muito tempo, o sonho de José se concretizou. Deus concretizou o sonho dele. Aquele menino que estava dentro de uma cisterna, aquele menino que tinha um sonho, a sua realidade era uma cisterna. Agora a sua realidade é a verdade daquilo que ele sonhava. José agora é governador do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Jacó agora é governador do Egito. A bênção de Jacó agora, Deus deu crescimento para ela. E depois que os tempos se passaram, nós estamos vendo aqui Jacó se encontrando com seu filho novamente. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos vendo aqui no texto Jacó se encontrando com o seu filho, ou seja, Jacó recebendo a sua bênção que um dia ele achou que havia perdido. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ministrar na tua vida. Se você olhar para Gênesis 37, você vai ver somente um José de 17 anos que foi lançado numa cisterna e que foi vendido. Se você olhar para Gênesis 37, você vai ver um Jacó chorando, triste, angustiado, com as túnicas do seu filho na mão, e ele acreditando que perdeu a sua bênção. Mas quando a gente olha para Gênesis 46, versículo 29, aquele mesmo Jacó que chorava, aquele mesmo Jacó que estava triste, aquele mesmo Jacó que estava angustiado, que estava de luto, achando que seu filho havia morrido, achando que tinha perdido a sua bênção, agora nós estamos vendo esse homem alegre, contente, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque ele encontrou, ele recebeu a sua bênção de novo, que é José. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se você entende o que eu prego, mas o que eu ministro na tua vida nessa noite, a bênção que Deus preparou para você não morreu, a bênção que Deus profetizou sobre a tua vida, você não perdeu ela. Deus está trazendo nessa noite, em nome de Jesus, até a tua mão. Ei, o José que você achou que estava morto, ele está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas existem tempos que nós precisamos acreditar que Deus está dando crescimento no mundo espiritual às nossas bênçãos. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando Jacó encontrou com José novamente, quando Jacó encontrou com a sua bênção, que era o seu filho não tinha 17 anos mais, ou seja, Deus tinha dado crescimento a José. O seu filho não era um menino mais de sonho mais, mas Deus tinha realizado o sonho na vida daquele menino, que agora não é menino mais. Ou seja, Deus deu crescimento na bênção de José, que é o seu filho. Quando Jacó se encontrou com José novamente, ele se surpreendeu o que Deus fez com ele. Eu quero declarar sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu não sei se você acredita, mas receba aí no nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida no nome de Jesus. Deus está dando crescimento sobre aquilo que Ele te deu. Assim como Deus deu crescimento para José, que era a bênção de Jacó, que era o filho de Jacó, assim Deus está dando crescimento naquilo que Ele te deu.
Deus está dando crescimento no teu negócio. Deus está dando crescimento na tua família. Deus está prosperando a tua casa. Deus está abençoando a tua casa. E será de uma tal forma que você vai se surpreender como Jacó se surpreendeu quando viu